Na terra da fantasia e da imaginação, existe um jogo que conquistou corações e mentes de aventureiros por mais de 4 décadas, pessoal. Um jogo onde os jogadores podem se tornar heróis, embarcar em missões épicas e lutar contra os monstros ferozes. Exatamente. Essa é a história de onde tudo começou. Porque Dungeons & Dragons é o jogo mais foda que existe. Foda pra caralho. Onde você pode fazer o que você quiser. Foi criado em 1974, quando Gary e Dave criaram um novo tipo de jogo que mudaria o mundo dos jogos de tabuleiro para sempre. Eles combinaram sua paixão por jogos de guerra e romance de fantasia para criar um jogo que permitisse, bem como o Vinícius falou, você fazer o que você quiser e aos jogadores de imergir o mundo de aventura e de magia. E desde o conjunto original até as últimas edições de Dungeons & Dragons, continua a cativar e a inspirar jogadores de todas as idades pelo mundo afora. Por isso, galera, senta aí no seu sofá que hoje nós vamos falar da história desse universo riquíssimo em fantasia e aventura. Como eu falei, sente-se, fique confortável, pega sua espada, seu escudo e vem com a gente nessa aventura mágica. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra gente, vai ajudar a gente bastante. Fala aí, Vinícius. Exatamente, galera, aquela forcinha que não custa nada, né? É só um rolar de dados, marcou lá, clicou, seguiu e tamo junto. Isso aí. Bora! Fala, galera, como vocês estão? Beleza? Como a gente está no mundo do Dungeons & Dragons, então vou me apresentar a caráter, né? Eu sou o guerreiro Igor Rashid. E eu sou o ladino da escuridão e das sombras, Vinícius Delgado. Ah, malzão. Nada. Eu sou ladrão, rapaz. Isso aí, meus paladinos, meus ladinos, ladinas, guerreiros, guerreiras, bardos, odaliscas, vamos lá. Antes de São os começar... magos, né? Magos e magas, eu nunca joguei com mago, né, velho? Eu acho que eu tenho preconceito com mago, mas foi mal, magos e magas. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E, velho, isso aí, antes a gente começar a contar a história em si do jogo, né, de onde tudo começou e tal, como aconteceu, é importante a gente começar a falar da importância da criação do universo de Dungeons & Dragons. E se vocês perceberem, na medida que a gente for falando, é a mesma coisa da criação do nosso universo, pra parar pra pensar, né? O universo de Dungeons & Dragons é um mundo de fantasia cheio de criaturas mágicas e aventuras épicas e heróis lendários. Exatamente. E a criação desse mundo é a base para todas as histórias que se seguem. Existem muitas teorias e lendas sobre a criação do mundo D&D, mas vamos falar sobre algumas das mais populares entre as populares. A primeira é a teoria da criação divina. Nessa teoria, deuses criaram o mundo em 6 dias, cada um dedicado a uma tarefa específica. Um criou a luz, outro criou a escuridão, um criou o céu, outro criou o mar, outro criou as criaturas terrestres e, por fim, as criaturas voadoras. Esse é um tipo de criação que vai muito em cima dos jogos de MMO que nós conhecemos, tanto do passado quanto de agora. Um exemplo é Tibia, né? Tibia foi criado dessa forma, onde alguns deuses, né, também fizeram, um criou a terra, um criou o céu, outro criou os dragões, outro criou anões e aí por diante se segue, né? Mas isso é uma criação muito comum, tá? Em tese é uma das mais escolhidas entre os jogadores de D&D, né? Essa é a teoria mais comum em muitas culturas, né, e religiões. É uma das mais populares entre o D&D. Outra teoria é a da criação mítica. Nessa teoria, o mundo foi criado a partir da história e lendas, né, como uma batalha épica entre deuses e titãs, ou uma história de um herói que criou o mundo a partir de um ovo gigante. Pra vocês verem, né, só um comentário, o Vinícius falou de Tibia, como Dungeons & Dragons vai influenciar todos os filmes e jogos, né? Eu nunca joguei Tibia, eu sempre joguei Ragnarok, mas fala aqui nos comentários, você é Team Tibia ou Team Ragnarok? Joguei Tibia durante 10 anos. 10 anos da minha vida eu joguei Tibia. Eu joguei Ragnarok durante muito tempo também. Mas comenta aqui embaixo, galera, você é Team Tibia ou Team Ragnarok? Fala com a gente aí, beleza? Essa teoria que o Vinícius comentou é uma teoria comum em muitas culturas folclóricas, né? E uma das mais interessantes no universo de Dungeons & Dragons.
E por fim, temos a teoria científica, que é mais ou menos parecida com a teoria científica aqui, né? Que o universo foi criado a partir de uma grande explosão chamada Big Bang. Nisso foi evoluindo ao longo de bilhões e bilhões de anos, né, o universo, até chegar no estado atual que estamos hoje. Exatamente. Então, como tudo isso se aplica ao mundo de Dungeons and Dragons? Bem, vamos lá. O D&D, né, em D&D, os jogadores têm a liberdade de escolher qual a teoria ou a lenda eles acreditam, quais deuses eles acreditam. E essa escolha pode ter um grande impacto em como, né, o seu jogo vai se desenvolver. Como você vai interagir com o mundo ao seu redor, né? Exatamente. Alguns preferem seguir a criação divina, enquanto os outros preferem seguir a criação científica. E a partir dessa compreensão dos diferentes tipos de criação, é possível entendermos a importância dos deuses em Dungeons and Dragons, já que esses seres são responsáveis por criar, destruir e controlar todo o universo do jogo. Alguns dos deuses mais conhecidos são Bahamut, né, o rei dos dragões, Pelor, o deus do sol, e Tiamat, né, a deusa dos dragões. Ela tem algumas personalidades, são 5 cabeças, então uma cabeça é isso, uma cabeça é aquilo. Não vamos nos aprofundar muito assim nisso não, mas se vocês quiserem a gente pode falar sobre isso em algum outro momento, tá? Cada deus possui habilidades e poderes únicos. Um exemplo é Bahamut, né, que tem a capacidade de controlar a magia e pode se transformar em um dragão gigantesco, né? Exatamente. Só explicando melhor, o Bahamut, ele é o deus do dragão do bem, né? Dos dragões do bem. Já a Tiamat é a deusa dos dragões malignos, então eles têm uma rivalidade muito grande entre esses dois deuses, né? Vale a pena explicar. E vamos agora pelo deus Pelor, que tem a habilidade de curar ferimentos e doenças, além de controlar a luz, o calor do sol. Já a Tiamat, como eu falei, é capaz de controlar os elementos e comandar exércitos de dragões malignos. Além dos deuses, as criaturas também são extremamente importantes no universo D&D. Elas podem ser tanto aliadas quanto inimigas dos jogadores, e sua presença pode alterar o curso da história. Algumas das criaturas mais conhecidas são os dragões, os demônios, os gigantes e, óbvio, né, como todo mundo sabe, os goblins. Cada criatura possui poderes e habilidades únicos, pessoal. Os dragões, por exemplo, vamos lá, são extremamente fortes e possuem a habilidade de cuspir fogo, como a gente bem conhece. Já os demônios têm a capacidade de controlar a magia negra e possuem a habilidade de regeneração. E os gigantes são extremamente fortes e podem controlar o clima e a natureza. Agora que nós já falamos um pouquinho, né, sobre as criaturas e os deuses, vamos falar das raças que existem no universo D&D. Cada uma com sua própria característica e habilidade, tá? Todas elas são únicas, tá? Nem todo mundo tem a sua característica específica. Então nem sempre um personagem vai conseguir ter a habilidade do outro, tudo mais. Algumas das raças mais conhecidas são os humanos, os elfos, os anões, os halflings, que no caso são como se fosse um hobbit, né? E os orcs. Os humanos, que somos nós, né? São as raças mais comuns e versáteis do mundo D&D. Eles têm uma ampla variedade de habilidades e são capazes de adaptar em diversas situações. Já os elfos, no entanto, são conhecidos pela sua beleza e graça, bem como a sua conexão com a natureza. Os anões já são conhecidos por sua força e resistência, além de serem excelentes mineiros e artesãos. Os Halflings são pequenos, ágeis e muito astutos, e são excelentes ladrões e exploradores. Como a gente estava falando, né, algumas raças elas tendem a ser de algumas classes. Um exemplo são os Halflings, como eu disse, são pequenos e astutos, então eles são ótimos ladinos. Os elfos, como todo mundo sabe, né, são ótimos arqueiros, têm a visão perfeita e tudo mais. Os humanos já tendem a ser guerreiros fortes, musculosos, como a gente geralmente é, né, nos jogos e histórias. E os orcs, todo mundo sabe, que também são guerreiros ferozes, com aquela coisa de força bruta, mas porém, como entretanto todavia, são muito burros, né? Então só tem força física. Exatamente, como o Vinícius falou, os orcs são conhecidos pela sua ferocidade e habilidades de combate muito bem aprimorada, além de serem excelentes guerreiros e conhecidos pela sua resistência também. E tem a questão, assim,
por isso que eu falei, o Vinícius deu uma comentada, deu uma implementada, os humanos são bem versáteis, então existem humanos arqueiros, existem humanos de todos os tipos, né? Só que a diferença é que, por exemplo, os elfos são muito melhores na arte, né, do arco do que os humanos, né? Os humanos são bem versáteis nesse sentido, né? É a famosa maestria. Exato, o famoso especialista generalista. Os humanos são generalistas. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Cada raça tem sua própria cultura e tradições únicas. Por exemplo, os elfos têm uma conexão profunda com a natureza e são conhecidos por seus cantos e danças sagrados. Já os anões têm uma forte tradição de mineração e forjaria e são conhecidos por sua habilidade com armas e armaduras. Os halflings, não sei se assim se pronuncia, me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Halflings. Os halflings. Halflings. Os halflings. Assim. Eles têm uma cultura centrada na comunidade e são conhecidos pelos seus banquetes e celebrações enormes e grandiosos. Já os orcs têm uma cultura baseada em clãs. Exatamente, são conhecidos pela sua honra e lealdade aos seus líderes. Ao explorar as culturas distintas, podemos compreender melhor como as nações em Dungeons & Dragons são formadas, né, com base nas diferentes raças. Como a nação dos elfos é em Elfheim, que reflete a beleza natural e a elegância dessa raça, onde eles vivem em uma terra de florestas profundas e belas cidades de pedra. Já a nação dos Halflings, que vale a pena explicar melhor, eles são tipo os hobbits do Senhor dos Anéis, eles são os hobbits, né? É chamada de Shire, e é uma terra de colinas verdes e pacíficas vilas, igual o Senhor dos Anéis mesmo, né? Que vocês viram, que a maioria já viu, né? Quem não viu, vale muito a pena ver, pessoal, tanto o filme quanto a série, fica aí uma indicação aí. Já a nação dos Orcs é uma chamada de Gringor, e é uma terra de planícies áridas e cidades fortificadas. Pra galera do Tibia aí, a famosa Khazad-dûm. Então vamos lá, pessoal. Cada nação tem sua própria história e política única. Por exemplo, a nação dos Elfos é conhecida por sua diplomacia e sua busca eterna pela paz. A nação dos Anões é conhecida por sua riqueza e seu amor por metais preciosos. A nação dos Halflings é conhecida por sua amizade e bondade. Já a nação dos Orcs é conhecida pela sua ferocidade e seu amor pela guerra. Então dá pra perceber que tudo isso que a gente falou tem uma diferença muito grande entre as culturas, né, de raças do D&D, né, mostrando a variedade, né, e a riqueza desse mundo vasto que se chama Dungeons & Dragons. Exatamente. Cada parte disso que a gente foi falar, que a gente falou da cultura, de deuses, das escolhas de deuses, de tudo isso influencia na criação do seu personagem, tá? Um exemplo, como pode, né, um humano talvez acreditar nos deuses dos elfos e aí um humano tentar usar um exemplo disso, um machado gigantesco de 2 mãos. Então, assim, são coisas características, né? Exemplo, geralmente quem usa esse tipo de arma? Orc. Geralmente os humanos acreditam em que tipo de deuses ou política, tal. Então, assim, tudo isso vai influenciar na criação do seu personagem. Então, isso cria uma gama absurda de possibilidades. Exatamente. É muita coisa, gente. É muita coisa, você não tem noção. Outro elemento que compõe o vasto universo de D&D é a história da magia, que é antiga e cheia de mistérios. Dizem que a magia foi criada pelos deuses primordiais, que a usavam para moldar o mundo, e aí com o tempo, os mortais começaram a aprender a usar essa magia, e assim nasceu a prática da feitiçaria. E com o tempo, os mortais começaram a aprender a usar essa magia, como o Vinícius falou, né? E assim nasceu a prática da feitiçaria no universo, que é a magia usada de várias e várias formas. A magia é algo muito constante no universo de D&D, sabe? Até como o Vinícius falou, até na questão da própria criação mesmo, né? Nas teorias que a gente falou lá atrás, na teoria da científica, na teoria divina, rola toda essa mitificação, toda essa história em volta da magia. Por isso que ela é muito importante no mundo de D&D. Os feiticeiros são capazes de conjurar magias usando sua mente e suas palavras, enquanto os clérigos invocam o poder divino para realizar milagres. Geralmente o feiticeiro é o cara que controla a natureza, aquela coisa de raio, fogo, entre outras coisas, do gelo.
E aí tem o clérigo, que geralmente é o cara conhecido como o curandeiro, né? O cara que vai usar de milagres, entre aspas, como a gente disse, para curar, bufar o personagem, dar mais força, dar mais destreza e por aí vai. Imagina um feiticeiro como se fosse um Jedi, tá? Tô brincando, não é assim, não tem nada a ver, mas controlar raiozinho, conexão com a mente, pá. Famosa força. Exatamente, imagina um Jedi daquela época, pronto, é um Jedi. Tô contando que não tem sabre de luz, né? Feiticeiro não usa espada, né? É isso. Voltando aqui, falando da diferenciação, temos os magos. Os magos estudam incansavelmente, pessoal, para dominar a magia. E os druidas têm a conexão especial com a natureza. Os personagens de D&D usam magia para diversas finalidades, desde combate até a cura de ferimentos. Os feiticeiros podem lançar bolas de fogo para destruir inimigos, enquanto os clérigos podem curar ferimentos e ressuscitar até os mortos. Os magos podem criar ilusões para confundir seus inimigos e os druidas podem transformar em animais para se camuflar na natureza. Cada um tem o seu poderzinho, cada um tem sua magia, diferenciando ainda mais e mostrando como esse universo é extremamente rico e cheio de possibilidades. Em D&D, a magia é dividida em 8 escolas principais: abjuração, adivinhação, conjuração, encantamento, evocação, ilusão, necromância e transmutação. Cada escola tem seus próprios feitiços e habilidades únicas, e cada personagem pode escolher como quiser a sua escola. É o Harry Potter da época, para vocês verem, tipo, como o universo, de novo, eu vou falar isso várias vezes porque tanto eu quanto o Vinícius a gente é fascinado em RPG, fascinado em Dungeons & Dragons. Então, gente, é absurdo. Além disso, os personagens de Dungeons & Dragons também podem usar itens mágicos para ajudá-los em suas aventuras. Esses itens podem ser desde espadas encantadas até poções de cura, famosas pots, né? Que são encontrados ao longo da jornada dos personagens. Isso para vocês verem o quanto influenciou diversos filmes. Um exemplo disso, como a gente está sempre falando, O Senhor dos Anéis. A ferroada, né? A Sting, a espada do nosso amigo Frodo. Ela é uma espada élfica, é uma espada encantada. Ela acende quando há a presença dos orcs, ela fica aquela luz azul e tal. Então, é um exemplo de um equipamento mágico, tá? Um outro exemplo disso pode ser a malha, a cota de malha que Frodo usava, que é uma malha especial élfica também. Então, assim, muito da influência do D&D tá por aí. Desenhos, séries, filmes. A magia é uma parte fundamental do universo D&D e é usada pelos personagens para enfrentar grandes desafios, realizar proezas e explorar o mundo mágico, né, afora. E tudo isso compõe uma história incrível e fantástica desse universo. Exatamente. História essa, pessoal, que começou em 1971, quando Gary Gygax, não sei se assim se pronuncia, um apaixonado por jogos de guerra, criou o Chainmail, um jogo de guerra medieval em miniaturas. Ele queria criar um jogo que fosse mais focado em aventuras e narrativa, e por isso começou a desenvolver um novo jogo com Dave Ernison, que viria a se tornar o famoso e mais conhecido Dungeons & Dragons. O jogo foi lançado em 1974 pela empresa de Gygax, chamada Tactical Studies Rules, a TSR, e se tornou um sucesso instantâneo, pessoal. A primeira edição do jogo incluía um livro de regras básicas, um livro de aventuras e um conjunto de dados especiais. E isso se perpetuou, tá? Porque diversas outras edições continuam vindo, o livro de regras e tudo mais. Ao longo dos anos, o jogo foi evoluindo e se expandindo, com novas edições e módulos sendo lançados regularmente. A segunda edição foi lançada em 1989, o ano que eu nasci, com novas regras e um foco maior na história e na narrativa. A terceira edição foi lançada em 2000, trazendo mudanças significativas nas regras e na mecânica de jogo. Em 2003, a Wizards of the Coast, que é uma publicadora de jogos que é baseada primariamente em temas de fantasia e ficção científica, adquiriu a empresa TSR e assumiu a produção do jogo. A quarta edição já foi lançada em 2008, com a mecânica mais simplificada e acessível.
Porém, a recepção dos fãs não foi tão positiva e a quinta edição foi logo lançada em 2014, trazendo de volta elementos das edições anteriores e recebendo elogios por seu equilíbrio entre simplicidade e complexidade. E além das edições principais, pessoal, o Dungeons & Dragons também possui infinidade de módulos e aventuras lançados ao longo dos anos. Esses módulos fornecem histórias e cenários prontos para os jogadores explorarem e incluírem títulos famosos, como um deles é a Tumba dos Horrors e a Masmorra do Dragão. Em resumo, o Dungeons & Dragons evoluiu significativamente ao longo dos anos, passando por várias edições e mudanças nas regras e na mecânica. Apesar disso, o jogo continua atraindo fãs em todo o mundo com sua narrativa envolvente e jogabilidade estratégica, fora as infinitas possibilidades. O jogo introduziu muitos conceitos e mecânicas, como a gente falou, que foram posteriormente utilizados em outros jogos como pontos de experiência, classes e níveis de personagens, atributos e habilidades. Um grande exemplo de um jogo que foi influenciado por Dungeons & Dragons é Warcraft, um dos maiores sucessos de jogos de RPG online. O jogo utilizou muitos conceitos e mecânicas de Dungeons & Dragons. Como a classe dos personagens, a mecânica, né, os pontos, experiências, como foi falado. O jogo utiliza muitos conceitos, muitos, de Dungeons & Dragons. Cara, e a gente poderia falar infinidade de jogos de RPG que beberam dessa fonte. Além disso, Dungeons & Dragons também influenciou outras mídias, como filmes, livros e séries de TV. Um exemplo mais conhecido é a série Stranger Things. Quem não lembra de Stranger Things, né, da Netflix, pô, essa série é sensacional, sensacional. Stranger Things fez diversas referências ao jogo em sua narrativa e personagens. A série retrata um grupo de amigos jogando Dungeons & Dragons nos anos 80, galera, e utiliza elementos do jogo em sua história. Dungeons & Dragons influenciou diretamente a criação de Caverna do Dragão, uma série animada dos anos 80. Michael Rivers, o criador da série, era um jogador ávido de D&D e queria trazer a emoção dos jogos para a TV. E a série apresenta personagens e elementos de enredo diretamente adaptados ao jogo, embora nunca tenha resolvido o mistério, o famoso mistério, como os personagens chegaram ao mundo de D&D. E o famoso mistério do final de Caverna do Dragão, né? O emblemático uma final. Lenda até hoje. Uma lenda. Dungeons & Dragons influenciou profundamente a criação da série animada The Legend of Vox Machina, atual série da Amazon Prime. Os criadores, que também são jogadores de D&D, usam a estrutura de suas campanhas e elementos de jogo para desenvolver a própria história do jogo, da série. A trama é centrada em personagens complexos que evoluem ao longo das temporadas, como em uma típica campanha de D&D. A série tem atraído tanto jogadores quanto os jogadores de D&D, né? Jogadores de RPG quanto jogadores de D&D, devido à sua narrativa rica em detalhes e referência aos jogos. Nisso, pessoal, dá pra ver como o D&D teve importância na cultura pop, deu um papo assim, e como a cultura pop foi mudada desde do lançamento de D&D, como ele é bem influente assim, né? É muito impressionante isso. Dungeons & Dragons teve uma grande influência em outras mídias também, como jogos de RPG, filmes, livros e séries de TV, como a gente falou. O jogo introduziu muitos conceitos de mecânicas que foram posteriormente utilizados em outras mídias, e seu impacto continua a ser sentido até hoje. E além de influenciar outras mídias, como jogos de RPG, filmes, séries, como o Vinícius falou, Dungeons & Dragons também criou uma grande comunidade de fãs ao redor do mundo, composta por jogadores, mestres de jogo, né, os artistas, escritores e outros criativos que inspiraram no jogo para criar suas próprias histórias no universo. Uma das principais formas de interação da comunidade de fãs é através de convenções, que são eventos organizados para jogadores e fãs de Dungeons & Dragons. Nessas convenções, os participantes podem jogar, conhecer outros jogadores, trocar experiências sobre o jogo. Algumas das principais convenções, que são as mais conhecidas, são a GameCon, realizada nos Estados Unidos, e a RPGCon, que é realizada aqui no Brasil. Além disso, os fãs de Dungeons & Dragons também utilizam fóruns online e grupos de jogadores para discutir o jogo e compartilhar suas experiências. Existem diversos fóruns online dedicados a Dungeons & Dragons, onde os fãs podem discutir desde as regras do jogo
até dicas para criar sua própria história e universo. Os grupos de jogadores também são uma forma muito popular de interação da comunidade de fãs de Dungeons & Dragons. Esses grupos se reúnem regularmente para jogar o jogo e compartilhar suas experiências, criando laços de amizade e fortalecendo a comunidade de fãs. Galera, um grande exemplo disso foi a maneira que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos jogando um MMO chamado Elder Scrolls Online. Então assim, pra você ver como isso traz realmente um laço de amizade e tudo mais. Nós já nos conhecemos há mais ou menos uns 10, 11 anos aí. Então assim, cara, é além dos jogos, além de tudo isso. A comunidade de fãs de Dungeons & Dragons é muito grande e ativa ao redor do mundo. Através de convenções, fóruns online e grupos de jogadores, os fãs do jogo podem interagir, discutir, compartilhar as suas experiências, fortalecendo a comunidade e mantendo viva a paixão pelo D&D. E essa é uma das coisas mais fascinantes, pessoal, sobre Dungeons & Dragons, que as aventuras são criadas pelos próprios jogadores e mestres de jogo. Significa que cada história tem a sua particularidade, são únicas e emocionantes da sua própria maneira. No entanto, existem algumas aventuras e histórias que se destacam e se tornaram muito mais populares, né, entre os fãs do jogo. Vamos falar sobre algumas delas, começando por uma bem popular, que é a aventura de Tombs of Horrors, né? É uma das mais famosas de Dungeons & Dragons. Criada pelo designer de jogos Gary Gygax, que criou também o mundo Dungeons & Dragons, a aventura foi originalmente publicada em 1978, né, 4 anos depois, e desafia os jogadores a superar uma série de armadilhas mortais em uma tumba cheia de perigos. Outra aventura popular é The Curse of Strahd. Não sei se está certo, mas no inglês é limitado. Tá bom. Nesta aventura, os jogadores são transportados para uma terra amaldiçoada, governada por um vampiro cruel chamado Strahd von Zarovich. É um vampiro russo, né? Aqui os jogadores devem lutar contra o vampiro e seus seguidores para tentar acabar com a maldição que assola a Terra. Outra história emocionante é a campanha de Out of the Abyss. Nessa aventura, os jogadores são capturados por uma raça subterrânea de demônios e conhecidos como Drow. Os jogadores devem escapar de suas garras e lutar contra as forças do mal que ameaçam a Terra. Essas aí são apenas algumas das aventuras e histórias emocionantes que aconteceram no universo de Dungeons & Dragons. Cada campanha e aventura é única e oferece a oportunidade de criar uma história épica e emocionante. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Gente, e aí, vocês gostaram da história de Dungeons & Dragons? Gostaram do que a gente falou? Gostou de mergulhar nesse universo rico e emocionante, cheio de narrativas, né? E de verdade, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre como esse jogo incrível evoluiu ao longo dos anos e tornou um dos jogos de RPG mais populares desse mundo. Não, o mais popular. Mais popular, é. E se você é um fã de longa data ou um iniciante curioso, esperamos que este vídeo tenha inspirado você a mergulhar ainda mais nesse universo incrível. Galera, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!